Você sabe o que aconteceu com os aviões no início do surto zumbi em The Walking Dead? O que aconteceu lá dentro, que inclusive revela pra gente mais detalhes de como essa infecção zumbi espalhou pelo mundo. Pois é, temos mais um dos episódios secretos que só foi disponibilizado online, né? Que mostra muito mais desse início do surto em The Walking Dead. E hoje eu vou contar essa história com alguns detalhes que inclusive muita gente não percebeu até hoje. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o universo de The Walking Dead, mais precisamente sobre os web episodes, mais uma vez, os episódiozinhos curtos aí, que foram disponibilizados só na internet, mas que fazem parte do universo de The Walking Dead, contam histórias muito importantes que dá pra gente entender muito mais sobre o início ali, dessa vez pra gente entender mais do início do apocalipse em outra perspectiva, nos ares, né? Já vamos lá, já deixa esse like, ajuda demais na divulgação, e se inscreva aí no canal que a gente vai continuar trazendo outros web episodes desses, porque tem mais. E muito bem, né? Quem acompanha o canal aqui já sabe que eu tenho trazido, né, várias descrições e explicações sobre esses web episodes, conteúdos principais de The Walking Dead mesmo. E dessa vez eu quero falar do primeiro, que se refere a uma história de Fear the Walking Dead, né? Porque sim, Fear the Walking Dead, além de ser um spin-off de The Walking Dead, também teve web episode. E o primeiro deles de divulgação da série foi esse Flight 462, que é o voo 462, explicando o que aconteceu nesse avião, que inclusive este avião aparece na história principal de Fear, mas que assim, não é importante só pra Fear, tem umas falas e coisas ali que são importantes pro universo inteiro pra gente entender mais. Basicamente, o episódio começa com essa ambientação no aeroporto de Los Angeles, né? Justamente a cidade onde começou Fear the Walking Dead, mas num momento em que o apocalipse ainda estava começando e nem todos tinham conhecimento, somente alguns. Pois é, as pessoas estão embarcando nesse voo 462 com destino ao Arizona. Uma dessas pessoas é Jake Powell, esse menino aqui, que justamente o que aconteceu foi que antes de embarcar procurando lugares no voo, a mãe dele ficou sem lugar. No caso, a explicação da história é que os dois, ele e a mãe, estariam indo para o Arizona para encontrar o seu pai. Tava lá a trabalho. Os passageiros começam a chegar, a gente começa a sentir estranheza, né, de alguns que estão sentados em poltronas ao lado. Esse passageiro aqui, chamado Marcos, né, ele se confronta com a aeromoça, dizendo que ficou sabendo que os voos estavam sendo cancelados. Ela fala para ele ficar quieto e que vai seguir, enquanto o próprio Jake tá preocupado, né, conversando com a sua mãe por mensagem de texto, perguntando quando que eles vão se encontrar e tudo mais. Eles falam sobre o próximo voo que ela vai pegar, que eles vão se encontrar lá depois, o pai dele vai buscar ele no aeroporto. E sim, uma outra protagonista dessa história também aparece, que é uma pessoa que tá ali no voo nos bancos da frente. Essa personagem aqui chamada Alex. Pois é, ela sempre fica observando as situações no início com um olhar ali meio desconfiado. Na sequência temos um momento de grande preocupação do garoto, né, que é enquanto ele tá falando com a mãe, ele quer saber o que tá acontecendo, que o mundo tá bem estranho. Que eu vi lá do cara ao lado, né, que estão proibindo decolagens, ele pergunta isso pra ela responde pra ele que não tem problema, ela poderia ir de carro. E aí que no meio da ligação ele escuta alguém gritando de fundo lá na ligação da mãe dele, como se tivessem realmente zumbis, né, atacando ali já. Muito provavelmente nesse momento da ligação a mãe já tinha consciência da situação, queria passar tranquilidade pro filho, falar pra ele acalmar, só que não é bem assim. O voo decola, sobe e tudo mais. E no meio do caminho nós vemos o passageiro passando mal, né, o Marcos ali, aquele mesmo. Ele vomita, ele tosse, e a Alex sempre observando e preocupada. E é nesse momento que o Jake, lá, né, que tá do lado ouvindo a conversa, interrompe e pergunta pra Alex se ela acha que é essa gripe que está rolando por aí. Ou seja, dando a entender um ponto muito importante que eu não consigo lembrar outro lugar no universo de The Walking Dead que citam esse problema, né, a infecção zumbi, como uma gripe que rolou por aí. Aqui a gente tem uma comprovação que a população foi observando aos poucos que uma gripe estava se espalhando, as pessoas ficando doentes, né? Ou seja, dando a entender uma das formas com que esse surto zumbi se espalhou pelo mundo, sendo que a outra forma que a gente entende aqui também é justamente a questão da negligência, né, por conta das questões que essa mulher fala, fingindo que não é nada, é uma mordidinha, não acontece nada. E a tensão segue, com a aeromoça sendo apresentada, servindo ali bebidas e outras coisas. Jake, preocupado, conversa com a passageira ao lado, conta a sua história, ela fala que vai ficar tudo bem. O ponto importante é que ela tá fazendo tricô, e isso aqui é importante pra muita gente entender depois. Mas aí os problemas começam, né? Marcos, que é o cara que tava passando mal, ele levanta de uma vez, atravessa o corredor ali e vai até os fundos do avião, entrando dentro do banheiro, passando mal mesmo. No caso, ele se tranca e a mulher dele, né, completamente querendo mascarar toda a situação, ela fala, não, é refluxo, ele não tem problema nenhum. Apesar da Alex perguntar
perguntar sempre quanto tempo ele tá doente, como é que ele tá. A mulher sempre tentando mascarar a situação, como se não fosse nada. No final das contas, passa-se um tempo até que a esposa do Marcos tá lá no banheiro, né, querendo saber o que tá acontecendo com ele, que ele tá lá até agora. Já se formou uma fila de pessoas que estão querendo usar um banheiro e nada. Nesse momento, inclusive, a aeromoça tá avisando, né, que o avião tá prestes a pousar, eles estão chegando. E com essa demora do Marcos ali, a aeromoça é obrigada a chamar ele, pedir pra que ele saia de lá, volte ao assento pro cinto de segurança, porque o avião tá prestes a pousar. Nisso, Alex começa a preocupar mais, né, mais ainda, porque ela parece ter muita noção da situação. Quando a aeromoça tá prestes a abrir pelo lado de fora, né, o banheiro onde o Marcos está, a própria Alex levanta, tenta impedir, mas não tem como. Acaba que no final das contas eles abrem, o Marcos cai ali, desacordado, né, já transformando em zumbi. A questão é que eles não sabiam. E um policial ali se junta pra tentar ajudar com os primeiros socorros, apesar de não ter resultado nenhum. Nesse momento, a aeromoça assume, e aí que começa a dar mais ruim ainda, né? Alex pede ali pra eles pararem, porque ela tem uma noção que isso vai dar ruim. Muito provavelmente antes desse voo ela já viu que a situação tá dando bem ruim pras pessoas, que esse cara poderia se transformar. E justamente investigando o corpo dele ali, ela descobre a mordida que ele estava escondendo, uma mordida que ele sofreu. E aí que ela pede pra aeromoça: você precisa amarrá-lo. Ela tenta de tudo, só que ela é taxada como louca, né? O próprio policial que tá ali afasta ela, ameaça, falando que tem uma arma na cintura. E aí que o pior acontece. Enquanto a aeromoça tá usando o desfibrilador ali, o Marcos acorda como zumbi e justamente ataca. Ali nesse momento ele se levanta, o policial pega ele pelas costas, tenta segurar ele ao máximo, apesar do cara se rebater. Eles mexem pra lá e pra cá no avião, enquanto o pessoal do próprio avião tá gritando já desesperado. Mas no final das contas eles conseguem prendê-lo de volta dentro do banheiro. E é aí que eles têm um momento de calma. E é aí que começam alguns erros, né? Que inclusive a gente precisa falar que são umas coisas bem bobas, mas acontece. Nesse momento, Alex olha pro seu braço e percebe que tinha sangue pingando no braço. Não saindo do braço, mas pingando de alguém. Quando ela olha, é o braço da aeromoça que está pingando sangue, porque justamente o zumbi do Marcos ali mordeu ela. E é aí que ela fala a mesma coisa. Ela está mordida, ela vai se transformar igual o cara lá, avisando pro policial pra amarrar ela. Inclusive, ela se direciona à aeromoça e pede pra que ela avise o capitão do avião que eles precisam pousar. Só que é o momento que a aeromoça fala que eles estão tentando. Na verdade, ela estava escondendo toda a situação. Eles estão tentando pousar em vários locais, mas não estão conseguindo. Justamente, todas as luzes da cidade estão se apagando. Inclusive, temos momentos anteriores a isso, né, que o próprio Jake olha pela janela e vê as luzes da cidade todas apagando aos poucos. Tudo isso faz, né, com que o próprio piloto avise no avião que eles não vão pousar lá mais no Arizona e vão dar meia volta para voltar para Los Angeles. E seguindo esse momento, sem ter como resolver muita coisa, a gente tem uma conversa entre a própria Alex e o Jake, né? O Jake perguntando para ela: como que você sabia? Como que você sabia que ele ia ter essa reação e tudo mais? Ela esconde um pouco e é interrompida, né, pelo momento em que a esposa lá do cara que tá zumbificado tá querendo conversar com o cara, mesmo vendo que ele tá louco, mordendo e tudo mais. Ela quer abrir o banheiro de volta. E aí que a parte mais idiota acontece, né? Em vez deles ficarem vigiando a mulher, o policial e a Alex simplesmente se afastam dela, deixa ela ali sozinha, sabendo que a mulher poderia muito bem abrir a porta, e é o que ela faz. Quando justamente ela abre, o marido dela zumbificado ataca, mordendo ela fortemente ali no pescoço. E é nesse momento que o policial age. Ele pega a sua pistola ali, mete bala no cara, tirando dentro de um avião pressurizado, o que sim faz com que balas atinjam lugares que não poderiam ter atingido. Mas o grande ponto, o policial não sabia nesse início que o zumbi, se atirasse no corpo, não ia matar. Ele atira, acabam as balas e o zumbi não morre. O zumbi vem pra cima e a Alex tá gritando: atire na cabeça. Nesse momento ela vai pra cima, tenta ajudar e o zumbi vai pra cima dela. E é aí que o próprio Jake entra em ação pra ajudar. Ele pega uma das agulhas de tricô da passageira que tava ao lado dele, justamente o que eu falei lá no início, se arrisca pulando pelas cadeiras do avião e no final das contas consegue entregar pra Alex, pra que ela possa acertar a cabeça do zumbi e finalizar ele. E é aí que temos mais um momento de calmaria, né? Só que a calmaria segue com preocupação, porque no momento que o policial atirou, ele acertou uma das janelas do avião e justamente começa a trincar. Ali a gente tem um passar de tempo, né? Passado um tempinho, eles estão um pouco mais tranquilos, a janela não quebrou por enquanto. Nesse meio termo, a esposa do Marcos, que tinha sido mordida letalmente ali no ombro, né? Tá agonizando, morrendo aos poucos. A Alex termina com o sofrimento dela, crava a agulha na cabeça dela também. Mas é aí que acontece o grande ponto. Depois desse tempo, o trincado na janela aumenta por conta da pressão, fazendo com que ela rache toda e um buraco gigantesco abra no avião. E daí começa o caos. Despressuriza o avião, todos os passageiros tentam pegar um lugar para usar a máscara de oxigênio. O caos começa, todo mundo fica louco, todo mundo fica desesperado, o avião começa literalmente a cair. E aí que temos Alex sentando ao lado do Jake e pedindo desculpas, falando que ela que provavelmente pegou o lugar da mãe dele. O lugar no avião, né, que era pra mãe dele ter ocupado, para os dois estarem juntos. Jake tá totalmente preocupado ali, desesperado, olhando, né, o avião caindo aos poucos. Mas Alex promete que vai estar lá em breve, né, com os pais dele. E é aí que temos um corte pra cena de Fear the Walking Dead, onde esse web episode se conecta, que é um momento ali da primeira temporada em que temos Nick, o filho da Madison, andando, né, pela lateral da casa, vasculhando ali naquele mesmo estilo. Quem viu Fear the Walking Dead sabe como era o Nick, até que ele ouve um barulho de avião. E quando ele
ele olha pro céu, é justamente esse avião passando ali por cima. Nesse momento ele desesperado tenta acompanhar o avião, até que a gente vê no horizonte que o avião meio que dá uma mudança de lado, se joga pro outro lado, e sim dá a entender que esse avião caiu, né? Exatamente. Meu querido, essa é a história do voo 462, que o interessante é que ela se conecta com a segunda temporada de Fear the Walking Dead. Ali a gente tem a continuação do próprio Jake e da Alex, comprovando que eles foram alguns dos sobreviventes da queda do voo. Lá em Fear mesmo tem um desfecho, se vocês quiserem a continuação, um pouco da explicação, coloquem nos comentários, escreve também o que você achou desse episódio, se acha que é importante, essa explicação sobre a gripe também, que saiu espalhando, que eles ficaram sabendo. Isso é um ponto pouco explorado no universo. Deixa esse like que ajuda demais na divulgação. Logo eu tô de volta com mais vídeos de web episodes que eu sei que vocês gostam demais. E no mais é isso aí, um abraço, fui!